Dragon revelou o motivo dele não ter criado o Luffy, e a Bonnie mostrou por que a sua Akuma no Mi pode ser uma das mais poderosas de todas. O capítulo 1101 de One Piece terminou de montar todas as peças que faltavam à história da Bonnie, e com isso o flashback do Kuma pode estar muito perto de acabar. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o mais novo capítulo de One Piece. Bora pro vídeo. E o capítulo começa 3 anos atrás no Monte Kolubo, no reino de Goa. O Luffy estava praticando algumas das suas técnicas antes mesmo de se tornar um pirata, e isso acaba chamando a atenção do Kuma, que olha para ele e lembra de uma conversa antiga que ele teve com o Dragon. Essa é uma conversa que aconteceu alguns anos atrás e aparentemente no mesmo dia em que o exército revolucionário veio até o reino de Goa para lidar com o caso do incêndio no Terminal Cinza. E o que o Kuma havia dito era que o Dragon parecia familiarizado com aquela ilha, e que mais cedo ele tinha ido esticar as pernas e reparou em um certo garoto lá, que ele ia dizer que se parecia com o Dragon. Mas o Dragon interrompe ele e fala que, se quiser me matar, continue falando. O Kuma pergunta o que isso quer dizer e o Dragon explica que as crianças são o ponto fraco de seus pais. E o Kuma se desculpa e fala que vai esquecer o que ele viu. Mas com isso nós temos a confirmação que o motivo do Dragon ter abandonado o Luffy é porque ele sabia que o Luffy poderia ser um ponto fraco para ele. Isso não só protege o Luffy, impedindo que ele se torne um alvo para os vários inimigos do Dragon, principalmente o governo, mas isso também colocaria em risco todo o objetivo do exército revolucionário, que mesmo que seja grande e tenha vários membros, depende do Dragon. Então a escolha dele por não ter criado o Luffy foi uma forma de proteger o exército revolucionário, o objetivo dele e o próprio Luffy. E nessa cena nós vemos um detalhe muito interessante, porque aqui o Luffy tinha 16 anos, um ano antes dele sequer ir por mar, e ele fala que ele tem que estar preparado caso alguém da tripulação dele seja derrotado ou capturado. Ele fala que ele não vai deixar isso acontecer de jeito nenhum, e que ele está treinando para poder proteger os aliados dele. Nesse momento o Kuma acaba recebendo uma ligação que chama a atenção do Luffy, mas ele usa os poderes da sua fruta para desaparecer sem que o Luffy percebesse que ele estava lá. Então nós descobrimos que a ordem que o Kuma havia recebido no final do capítulo anterior na verdade era apenas para acabar com o navio pirata que tinha invadido um navio mercante. E é bem interessante porque apesar do Kuma ser obrigado a obedecer às ordens do governo agora, ele ainda age de forma gentil como ele fazia antes. Ele recebeu a ordem de afundar aquele navio pirata, mas em vez disso primeiro ele foi até o navio mercante que havia sido atacado e garantiu que todos estivessem bem, então ele foi até os piratas e simplesmente obrigou eles a se renderem. Então nós vemos o Kuma escrevendo uma carta para Bonnie falando sobre a beleza do mundo e que ela não pode ser registrada em fotos e livros e que ele quer muito ver o rosto sorridente dela quando ela contemplar isso. Então nós voltamos para o reino de Sorbet e vemos que a Bonnie estava ansiosa para receber uma carta do Kuma, mas ela nunca recebeu nenhuma. Nós vemos que isso acontecia porque a Alpha sempre conferia a correspondência antes de mandar elas para a igreja e ela sempre rasgava as cartas do Kuma. Nós vemos que a Bonnie ainda estava praticando com os poderes da fruta dela e que ela tinha criado gosto por lutar, o que significa que ela tem treinado bastante pelos últimos anos. Mas quando a Alpha aparece, a Bonnie volta para sua forma criança e finge que ela não tem os poderes. Nós descobrimos que a vovó Connie teve a ideia de fazer a Bonnie esconder a habilidade dela, dizendo que um falcão talentoso esconde suas garras. Além disso, nós vemos que o governo só estava enrolando a Bonnie, já que ela nem sequer precisava mais de remédio e a Alpha só estava dando uns refrigerantes com gosto ruim para servir como placebo para ela. Nós vamos para o laboratório do Vegapunk que viria a ser Egghead e vemos uma conversa entre ele, a Stussy e o Kuma. E aqui o Kuma pergunta para o Dr. Vegapunk o que exatamente ele vai se tornar quando ele perder a personalidade. E o Vegapunk dá um exemplo que o Kuma já tem a reputação de ser totalmente obediente, mas o que ele faria se fosse mandado a ele matar uma criança? Obviamente ele ia hesitar e se recusar, e o Vegapunk explica que a perda da personalidade nesse estudo consiste em perder as memórias e as emoções vividas como um ser humano. No entanto, ele vai manter o mínimo de consciência no Kuma até o processo estar totalmente concluído, o que vai dar cerca de 1 ano para ele. O que provavelmente é a explicação de como o Kuma ainda tinha alguns resquícios de consciência lá no período do pré-time skip. Nós vemos o Kuma escrevendo mais uma carta para Bonnie e ele explica que ele quer escrever enquanto houver tempo e que ele pretende expressar todos os sentimentos de uma vida inteira por mais 1 ano. E nós vemos que a Bonnie já completou seu aniversário de 9 anos, mas que ela ainda tá triste porque ela não recebeu nenhuma carta do Kuma, porque todas foram interceptadas pela Alpha. Então nós vemos o quartel-general do exército revolucionário e descobrimos que o Kuma estava secretamente ajudando eles, e que constantemente acontecia de o exército estar perdendo a batalha e o Kuma aparece, salva eles e depois vai embora sem dizer uma palavra. O que mostra que enquanto ele ainda podia, ele estava lutando para ajudar a causa do exército revolucionário, provavelmente usando as habilidades de sua fruta para ir e voltar sem que ninguém notasse. E o Dragon fala que se o Kuma não quer ser seguido, eles devem respeitar isso, que ele tem certeza que o Kuma tem suas razões. Nós vemos a Bonnie comemorando porque havia sido curada e dizendo que as pedras no rosto dela sumiram, mas a Alpha briga com ela e fala que ela não pode ir pra fora porque eles foram instruídos de cuidar dela até o 10º aniversário dela. A
A Bonnie fala que o Vegapunk tinha dito que ela ficaria bem depois de um ano, mas a Alpha insiste em negar. E a Vovó Connie conta pro grupo da Bonnie que a Alpha e os outros são agentes da inteligência do governo e explica que eles deixaram escapar enquanto bebiam na cidade. E a Vovó Connie também fala que ela já planejou tudo com o Yu-Gi-Oh! E os outros e que a Bonnie pode ir pro porto. Eles vão ter um barco pra ela e vão sair pro mar em busca do Kuma. Bonnie usa o poder da sua fruta, que a Alpha nem sabia que ela tinha, pra se transformar numa idosa. Usa as roupas da Vovó Connie e sai disfarçada, sendo a primeira vez na vida que a Bonnie andou ao ar livre. Ela chega até o porto e encontra com todos aqueles que viriam a ser a tripulação dela e eles zarpam o navio, mas nesse meio tempo a Alpha descobriu a mentira e foi até lá procurar por ela. Ela corre e alcança o navio falando que ela vai espancar a Bonnie até estar quase morta e depois trancafiar ela, e dessa forma vai ficar tudo muito mais fácil. Ela usa o Geppou para chegar até o navio, mas enquanto isso a Bonnie se lembra de uma conversa que ela teve com Kuma, onde ela pergunta como Nika se parecia. Nisso Kuma tinha explicado para ela que ninguém sabe, mas dizem que seu corpo era de borracha e que parecia que ele lutava usando sua imaginação. E nisso a Bonnie usa uma distorção do futuro para criar um futuro onde ela se pareça com Nika e cria um punho gigante que se estica e acerta a Alpha, como a terceira marcha do Luffy, que inclusive aparentemente nocauteou ela, que era uma agente do governo da CP8, com um só soco. E nós vemos que em breve o governo iria descobrir da fuga da Bonnie e ela iria se tornar um dos supernovas da mesma geração do Luffy. Nós já havíamos visto que a Bonnie tinha capacidade de criar futuros distorcidos com a sua fruta, mas esse final do capítulo foi realmente chocante, porque até agora, além de manipular a idade dos outros e criar algumas experiências mentais, como a experiência de quase morte, o que ela fazia era mudar a própria idade entre uma criança, uma adulta ou uma velha. E com a distorção de futuro, ela criava uma versão futura musculosa dela, simplesmente para ficar mais forte em quase todas as vezes. Então, apesar de ser uma fruta que já tinha mostrado uma boa variedade de habilidades antes e já tinha se mostrado muito útil, isso agora é completamente diferente. Afinal, ela conseguiu usar essa distorção no futuro para deixar o punho dela gigante, e a gente não sabe se ela consegue fazer isso apenas em uma parte do corpo, ou se todo o corpo dela recebe os poderes do Nika, mesmo que temporariamente. Além disso, se ela consegue distorcer o futuro para criar um futuro onde ela se pareça com o Nika, o que mais ela poderia fazer? Mesmo que a gente exclua a possibilidade de imitar outras formas de vida que não sejam humanos, ainda assim ela poderia, por exemplo, fazer um futuro onde ela se pareça com o Buda e imitar os poderes do Sengoku. Antes parecia que o leque de possibilidades da distorção do futuro da Bonnie era restrito a coisas naturais, mas conseguir imitar os poderes do Nika significa que ela provavelmente pode fazer muito mais coisa. Quem sabe até mesmo ela possa imitar qualquer espécie de One Piece que tenha relação com os humanos, como os tritões, os gigantes ou os bucaneiros. Isso é muito interessante porque com isso ela não só consegue imitar os poderes do Nika, mas também a fruta dela é praticamente uma segunda fruta do Nika. Afinal, um dos principais conceitos que a gente viu sobre o próprio Nika na série é que ele podia lutar do jeito que ele imaginasse, e com essa distorção do futuro, aparentemente a Bonnie também pode. Parece que ela pode lutar do jeito que ela imaginar que for. Ela simplesmente precisa distorcer o futuro dela para criar uma versão dela capaz de fazer isso. Além da fruta parecer ignorar as restrições comuns do corpo dela, já que mesmo sendo uma criança ela conseguiu nocautear um membro da CP8 com um só soco, o que é um poder imenso para uma criança, com isso que nós vimos agora parece que ela consegue ir muito além de apenas aumentar as capacidades do próprio corpo, mas ela também consegue distorcer o próprio corpo para ganhar as propriedades de outras formas de vida. Além, é claro, da possibilidade de manipular a idade dos outros, o que torna a fruta dela muito apelona. Afinal, ela consegue distorcer o futuro dela com um limite indeterminado até agora para se encaixar no que ela precisa naquele combate específico, e além disso, ela consegue manipular a idade de um oponente. Ou seja, a fruta dela não só deixa ela mais forte, mas também deixa o oponente mais fraco. E com esse capítulo tendo encerrado provavelmente o flashback da Bonnie, é muito provável que na metade do próximo capítulo, no máximo no final dele, a gente já volte pro momento presente. Afinal, não deve ter muito mais coisa sobre a história do Kuma ainda. E se você não quer ficar por fora da conclusão desse flashback e o que vai acontecer quando o mangá voltar pro momento presente, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer todas as novidades dos próximos capítulos de One Piece aqui pra você. Se você quer entender um pouco melhor do que tem acontecido nos últimos capítulos, clique em um dos vídeos que eu estou deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.